Olá, pessoal, fazemos todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alex. Aqui nós estudamos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo e estamos estudando esse ano aqui o livro de Doutrina e Convênios, e essa semana entramos no capítulo 109 ao 110. E o tema é a tua casa, um lugar de tua santidade. Então, fazemos vocês bem-vindos. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E o tema que nós vamos estudar essa semana é o Senhor quer nos abençoar em sua casa santa. As chaves do sacerdócio necessárias para realizar o trabalho de Deus estão na igreja hoje, e as chaves fornecem poder e autoridade para o trabalho de Deus. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Como eu disse na semana passada, né, quando você vai no restaurante, você costuma pagar o garçom. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas aí que aceitaram o meu convite aqui de poder curtir ou deixar um comentário, porque é muito importante, porque quando você curte ou deixa um comentário, a plataforma ela ajuda a compartilhar essa mensagem aqui para outras pessoas, e outras pessoas podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Então, eu queria agradecer aqui, desde já, todos os comentários e as curtidas que tiveram no último vídeo, e convidar mais uma vez para que vocês possam continuar fazendo isso, para que a gente possa poder levar essa mensagem a outras pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom, o tópico é: o Senhor quer nos abençoar em sua casa santa. Então, aqui é a imagem de um templo. Nós vamos aprender e falar bastante sobre o propósito dos templos. Bom, no versículo 12 a 13, diz sobre as bênçãos do templo em nossas vidas. Diz assim: para que tua glória descanse sobre teu povo e sobre esta tua casa que agora dedicamos a ti, para que seja santificada e consagrada como santa, e para que tua santa presença esteja continuamente nesta casa, e para que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de tua santidade. Então, essa são as bênçãos de uma oração de dedicação do templo de Kirtland, esse templo que nós vemos aqui na imagem. E nessa oração dedicatória fala sobre as bênçãos de todas as pessoas que adentrarem o templo do Senhor. No versículo 22 a 23, ele diz: e rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem, e que deste lugar levem novas sumamente grandes e gloriosas aos confins da terra, em verdade, para que saibam que esta é tua obra, e que entendeste a mão para cumprir, que estendeste a mão para cumprir, e que disseste pela boca dos profetas concernente aos últimos dias. Então, mais uma vez, a continuação da oração de dedicação do templo, solicitando, né, a Deus para que todos aqueles que entrarem na casa, para que possam sair ali armados com o poder de Deus, e que os anjos guardem todas essas pessoas, né, que os anjos possam estar sempre ao redor de todos aqueles que entrarem no templo. Então, olha só quantas bênçãos maravilhosas nós temos ao poder entrar no templo, ser digno de entrar no templo, e todas essas bênçãos fazem parte das nossas vidas. Aqui imagem também de um templo do lado direito, assim como nos anteriores. Eu vou estar sempre mostrando aqui a imagem dos templos para que vocês possam estar verificando aí os diversos templos que existem no mundo todo. Ainda no capítulo 109, do 27 ao 28 diz: e se algum povo se erguer contra este povo, que tua ira se acenda contra ele,
E se ferir este povo, tu o ferirás, batalharás por teu povo, como o fizeste nos dias de batalha, para que sejam libertados das mãos de todos os seus inimigos. Mas essa bênção de poder estar protegidos contra todos aqueles que se levantar, contra todos os nossos inimigos, todos aqueles que queiram nos ofender ou de alguma maneira nos ferir, nós estaremos sempre com o Senhor à nossa frente nos protegendo. Então imagina aquele aluno mais forte da escola, né, que vai proteger o mais fraco durante uma briga ou qualquer problema que possa ter. É dessa maneira com que nós nos sentimos quando o Senhor nos protege contra aqueles que se levantam para nos ferir. No versículo 5, diz: pois sabes que fizemos esta obra em meio a grandes tribulações, e em nossa pobreza demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestar a seu povo. Então, nós sabemos que o templo de Kirtland foi um templo que foi construído sob muita dificuldade, muitas tribulações, em meio à pobreza daquele povo, né, que eles não tinham muitos recursos, mas eles fizeram todo o sacrifício necessário para construir uma casa, para que ali, o templo, nesse templo, né, Deus poderia habitar ali, visitar ali a sua casa santa, e o Filho do Homem também tivesse um lugar para poder se manifestar ao seu povo, onde Jesus Cristo pudesse ali se manifestar, onde as pessoas pudessem ali adentrar para ouvir a vontade de Deus e a presença ali de Jesus Cristo ali através do Espírito Santo, como uma revelação para cada um daqueles que estão ali orando a Deus. Então, todos esses sacrifícios aí valeram a pena para a construção desse templo de Kirtland, depois de muitas tribulações que eles passaram. Aqui a imagem do lado, o templo de Salt Lake City, um templo bem conhecido no mundo todo. Bom, sobre o templo de Kirtland, depois que eles fizeram toda essa construção, depois de muita tribulação, o que aconteceu? No versículo 2 e 3 fala o que aconteceu depois de eles proferirem essa oração de dedicação do templo de Kirtland. Diz assim: vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito, diante de nós, e sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, da cor de âmbar. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, sim, a voz de Jeová que dizia. Então, após essa oração de dedicação do templo de Kirtland, o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu ali no parapeito do púlpito, e eles tiveram essa experiência, viram Jesus Cristo, né? Quem viu? Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles estavam ali no templo, dedicando o templo de Kirtland, quando eles viram Jesus Cristo, quando ele apareceu ali, e eles tiveram essa experiência de ver como eram seus cabelos, seus olhos, seu semblante, né? Então, Jesus Cristo, ele se manifestou ali para eles. Mas não foi somente isso. Ele continua falando, né, que Jeová que dizia. Então, vamos ver o que Jesus Cristo diz, qual foi o discurso de Jesus Cristo nesse momento que ele apareceu no templo de Kirtland. Ele disse assim: eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto e sou vosso advogado junto ao Pai. Eis que perdoado vos são vossos pecados. Estais limpos diante de mim, portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. E se regozije o coração de vossos irmãos e o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. Então o Senhor estava agradecendo todo o sacrifício, todo o esforço que foi feito pelo povo para construir o templo, né? O Senhor apareceu e fez ali um agradecimento, e primeiro se apresentando, né? Quem é Ele, que é o nosso advogado junto ao Pai, e dizendo também que os pecados das pessoas ali foram perdoados ali, que todos estavam limpos diante dele. Ele continua: pois eis que aceitei esta casa,
e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Sim, aparecerei aos meus servos e falar-lhes-ei com a minha própria voz. Se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar esta casa santa. Ou seja, se você é digno de ter uma recomendação para o templo, você é digno de entrar na casa do Senhor, o Senhor está falando aqui que ele vai se manifestar, né? Ele fala, manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. Então, todas as vezes que você frequentar o templo, adentrar o templo, você vai estar tendo esse privilégio de ter a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida. E ele fala, aparecerei aos meus servos e falar-lhes-ei com a minha própria voz, né? Mas isso tudo se nós guardarmos os seus mandamentos e formos dignos. No versículo 9 e 10, ele continua falando, sim, o coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que os meus servos foram investidos nessa casa. E a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras, e este é o princípio da bênção, que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Assim seja. Amém. Então, o Senhor faz a promessa aqui de que muitos templos haverão e que muitas bênçãos serão derramadas, né, sobre todos aqueles que realizam todas as investiduras realizadas na casa do Senhor. E que isso acontecerá aí por todo o mundo, em todos os templos que hão de ser construídos, né? As chaves do sacerdócio necessárias para realizar o trabalho de Deus estão na igreja hoje. Bom, antes de entrar nesse tópico, só para encerrar, aqui nós falamos sobre a dedicação do templo de Kirtland, uma oração que foi feita nessa dedicação por Joseph Smith, Oliver Cowdery, e ali juntos, eles receberam a visita de Jesus Cristo, que aceitou a casa como a sua casa, e ali é onde ele se manifestaria a todas as pessoas que ali adentrassem. Então, esse versículo, esses estudos são muito importantes, é um capítulo 109 do livro de Doutrina e Convênios, é um capítulo muito importante, e eu convido vocês a estudarem mais a fundo todos esses versículos. E nós vamos aprender um pouco mais sobre o que aconteceu e quem mais se manifestou para Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland. Mas antes, vamos falar sobre as chaves do sacerdócio necessárias para realizar o trabalho de Deus estão na igreja hoje. Bom, no versículo 11 a 13 do capítulo 110 diz, depois de encerrar esta visão, os céus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Concluída esta visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse. Então, aqui, o que está acontecendo aqui, irmãos? Durante essa dedicação do templo de Kirtland, não somente Jesus Cristo apareceu no púlpito, mas também apareceu Moisés, o mesmo Moisés do Velho Testamento, para poder conferir as chaves da coligação de Israel, e apareceu também Elias, que também conferiu aí as chaves dessa dispensação do poder selador, né, para fazer a coligação e a ligação, né, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, através do poder selador. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Diz assim, sobre Moisés. Bom, quem foi o Moisés, né? Como eu disse, foi um profeta do Velho Testamento que tirou os israelitas do cativeiro egípcio e deu-lhes um conjunto de leis religiosas, sociais e alimentares, reveladas por Deus. O ministério de Moisés foi além dos limites de sua vida mortal. Joseph Smith ensinou que, juntamente com Elias, o profeta, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e conferiu chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João.
Moisés apareceu a Joseph Smith e a Oliver Cowdery em 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland, Ohio, e conferiu-lhes as chaves da coligação de Israel. Então, é esse Moisés, irmãos, que nós estamos falando a respeito dele no capítulo 109 e 110 do livro de Doutrina e Convênios. Esse Moisés que apareceu no templo de Kirtland é o mesmo Moisés do profeta do Velho Testamento. Então, ele conferiu também, é o mesmo Moisés que conferiu as chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João, e que apareceu no templo em 3 de abril de 1836. Então, é dele que nós estamos falando. Ele se manifestou depois de Jesus Cristo. E também quem se manifestou nesse templo, durante essa oração de dedicação do templo de Kirtland, foi Elias o profeta. Como nós podemos observar na imagem aí ao lado, essa é uma imagem que representa aí Elias o profeta se manifestando. Quem foi Elias? Ele foi o profeta do Velho Testamento, que voltou nos últimos dias para conferir as chaves do poder selador a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Em sua época, Elias, o profeta, exerceu o seu ministério em Israel, no Reino do Norte, conforme essas escrituras. Ele tinha grande fé no Senhor e é conhecido pelos muitos milagres que operou. A seu pedido, Deus conteve a chuva por 3 anos e meio. Ele levantou o menino dentre os mortos e fez descer fogo do céu. Então, como nós podemos ver no livro de 1 Reis, fala muito sobre o profeta Elias. Então, esse mesmo profeta Elias foi o que apareceu no templo de Kirtland para conferir as chaves do poder selador, como eu disse. Continuando, Elias o profeta. O profeta Joseph Smith disse que Elias, o profeta, possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. Ele apareceu no Monte da Transfiguração juntamente com Moisés e conferiu as chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João. Ele apareceu novamente com Moisés e outros em 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland, Ohio, conferindo as mesmas chaves a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Tudo isso aconteceu em preparação para a segunda vinda do Senhor, conforme profetizado em Malaquias, capítulo 4, versículo de 5 a 6. Então, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Malaquias, a ler o capítulo 4, do versículo 5 a 6, e vocês vão ver que essa promessa ela foi cumprida quando o profeta Elias apareceu no templo de Kirtland. Então, é justamente essa referência dessa escritura de Malaquias, essa profecia, né, de Malaquias, no capítulo 4, de 5 a 6, que nós vemos acontecer em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, quando ele confere as chaves do poder selador a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Bom, o próximo tópico é: as chaves fornecem poder e autoridade para o trabalho de Deus. Então, nós vemos que antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ele tinha que preparar todas as coisas. Sabemos que estamos vivendo na última dispensação. E nesta dispensação, todas as chaves e todos os poderes que Deus tinha, e tinha juntamente com o seu Filho Jesus Cristo, eles precisariam preparar o seu caminho para que pudesse acontecer assim a segunda vinda de Jesus Cristo. E tudo isso que aconteceu no templo de Kirtland, o Senhor estava preparando o seu caminho, conferindo todas as chaves através dos profetas Moisés e Elias, conferindo todas as chaves ao profeta Joseph Smith, que foi o profeta da restauração, o profeta da última dispensação. Então, o Senhor fez tudo isso preparando o seu caminho para a sua segunda vinda. Então, continuando aqui. O elder Keating L. Cook, ele ensinou: o templo de Kirtland, tanto em localização como em tamanho, era relativamente desconhecido, mas em termos de seu imenso significado para a humanidade, ele impactou a eternidade. Profetas antigos restauraram as chaves do sacerdócio para as ordenanças de salvação eternas do Evangelho de Jesus Cristo, o que resultou em alegria incomparável para os membros fiéis. Essas chaves fornecem o poder do alto para as responsabilidades divinamente atribuídas que constituem o propósito principal da igreja.
naquele belo dia de Páscoa, no templo de Kirtland, 3 chaves foram restauradas. Bom, em primeiro lugar, Moisés apareceu e conferiu as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra, que é o trabalho missionário. Segundo, Elias apareceu e conferiu as chaves da dispensação do Evangelho de Abraão, que inclui a restauração do convênio abraâmico. O presidente Nelson ensinou que o propósito das chaves do convênio é preparar os membros para o reino de Deus. E terceiro, Elias, o profeta, apareceu e conferiu as chaves do poder selador nessa dispensação, que é o trabalho de história da família e de ordenanças no templo, os quais possibilitam a salvação dos vivos e dos mortos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a única igreja na face da terra que realiza esse trabalho para a redenção e salvação tanto dos vivos quanto para os mortos, porque é realizado lá o trabalho de ordenanças vicárias para as pessoas que já se foram e não estão mais entre nós. Tudo isso só foi possível graças a todas essas chaves que foram restauradas. Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 109 e 110 de Doutrina e Convênios e que vocês possam comentar aqui o que vocês mais gostaram, que chamaram mais atenção, quais são suas escrituras preferidas. Na próxima aula, nós estudaremos os capítulos 111 ao 114, e o tema é: ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Nós vamos aprender sobre o Senhor pode ordenar todas as coisas para o nosso bem, o Senhor vai guiar os que humildemente buscarem sua vontade, as pessoas realmente convertidas passam a conhecer Jesus Cristo, o atributo cristão da humanidade. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos na semana que vem, e eu convido vocês a estudarem desde já esses capítulos também, para que a gente possa aprender juntos, tá ok? Bom, muito obrigado a todos, convido vocês a aplicarem na sua vida tudo que você aprendeu aqui, sejam dignos de ter uma recomendação e frequentar o templo, e assim poder receber todas as bênçãos prometidas para todos aqueles que entram no templo e realizam as ordenanças sagradas. Deixe aqui seu comentário mais uma vez, deixe o seu like, isso é muito importante para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Se você não é membro da igreja, quer saber mais sobre tudo isso, clique aqui no link abaixo, que você vai aprender mais sobre a organização da Igreja de Jesus Cristo, e os missionários podem estar em contato com você através dessa página, desse link que eu vou deixar aqui abaixo, tá ok? Ou qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários, que a gente faz com que os missionários cheguem e te expliquem melhor como funciona tudo isso. Muito obrigado a todos, até a próxima semana, e um forte abraço, até lá.